Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no canal Vida Cigana Tarô e eu venho para tirar a mensagem deste dia. Vamos ver o que diz o universo. Uma ótima semana que se inicia, né? Olha aqui, gente, o As de Espadas, mais uma vez. Pessoal, ó, não tem jeito, saíram duas aqui. Quando a gente tem uma conversa que a gente precisa realizar, que ela precisa ser... olha o tanto de espadas. A gente precisa fazer, não tem jeito. Não adianta você protelar, não adianta você esticar. Uma hora o universo vai te cobrar essa conversa e aí talvez já foi tudo que você tinha direito de entender com essa conversa. O As de Espadas, ele traz a necessidade de você se abrir com as pessoas, não com todo mundo, mas você sabe com quem você deve se abrir. Uma conversa séria, uma conversa franca, uma conversa honesta, palavras verdadeiras, pensamentos positivos, porque tudo que tiver de bom nessa conversa vai te trazer grandes insights, grandes visões diferentes para você seguir o seu rumo. Não encosta aqui, Sol, fica para lá. Então, assim, se você... Às vezes a gente tá com um projeto em mente e a gente não sabe nem onde começar. E quando a gente tem uma boa conversa com uma pessoa entendida, com uma pessoa que tem conhecimentos, ele te traz a abertura desses caminhos. Essa conversa já saiu na semana passada, ela é necessária. Talvez vocês estão protelando há tanto tempo e nesse protelamento já podia ter acontecido aquilo que vocês estão esperando fazer. É uma conversa baseada em princípios, não é uma conversa romântica, não é aquela conversa de mimimi, não, é uma conversa verdadeira. Ah, vai doer? Dói, mas uma vez só. Entendeu? Isso pode ser entre o casal, pode ser entre uma sociedade, entre amigos, entre parentes, entre pessoas que estão querendo fazer um negócio, mas não sabem por onde começar. E tudo isso vem dessa conversa. Grandes ideias, grandes princípios, grandes atividades, grande tudo vai partir de uma ideia dessa conversa. Então não adianta você protelar. Você vai ter que fazê-la. Aí vem o 9 de copas. Ó, o 9 de copas ele tá brindando. O 9 é a carta da maturidade. Ó, aqui em cima tem ratinhos passeando, ó. Olha o tempo, como que passou o tempo. Mas ele conseguiu equilibrar as 9 taças que ele estava buscando, que ele estava querendo, para chegar no fechamento do ciclo, que é o 10. Mas essa carta aqui também fala para a gente não se acomodar. Você não deve simplesmente se acomodar porque você já aposentei, já consegui tudo que eu queria, agora eu vou viver. Tem muitas pessoas precisando de você, do seu carinho, do seu afeto, do seu apoio. Às vezes não precisa você trabalhar para aquela pessoa, mas um bate-papo. Olha a conversa lá em cima, ou as de espadas. Às vezes a gente passa nas praças, às vezes aqueles senhorios sentadinhos conversando, isso é uma ajuda para uma pessoa. Às vezes aquela pessoinha não tem ninguém que a ouve. E aí você não pode simplesmente, agora aposentei, não vou mais fazer nada, não vou sair de casa, vou viver minha vida aqui dentro. A vida não é só isso. A vida traz grandes oportunidades ainda. O universo vai te trazer grandes coisas ainda. Não cruza os braços, não é momento. Tem muita gente que depende de você, porque o 9 é a maturidade de você saber disso. O 9 de paus, a pessoinha tá lá querendo jogar a toalha, querendo chutar o balde, mas ele não pode, porque ele tem um monte de gente dependendo dele. E aqui tá o 9 de copas. O copas é o amor, é o carinho, é a gratidão. Então você precisa levar esse sentimento para as pessoas que não conhecem. Tem muitas pessoas que não conhecem. Nós temos a carta do louco. A carta do louco fala em você se manter nessa leveza, trazer leveza para sua vida, aproveitar as experiências ruins para você tirar bons insights, porque o louco não tinha nada. Só que ele era muito displicente, ele estava com um pé único, próximo de uma montanha, de uma rocha, de um rochedo.
E só que quando ele teve coragem de se jogar desse rochedo, se libertar de todas aquelas ideias antigas, aquelas coisas que travam a sua mente, sabe? Aquelas coisas, aqueles pensamentos antigos, daquela moda antiga. Ele se libertou quando ele se jogou do penhasco, que daí ele entendeu que ele era dono dele, porque até então ele vivia num reino obedecendo ordens de todo mundo. No momento que ele juntou a trouxinha dele e saiu pelo mundo, que ele começou a entender que ele era dono dele mesmo, que ele tinha que resolver por ele mesmo. Ele era responsável 100% pela vida. E no momento que ele deu esse salto, que ele foi muito displicente, mas foi onde ele se encontrou. Então, às vezes, não adianta a gente ficar inerte, parado, pensando na vida, nada vai acontecer. Você precisa ter ousadia, igual o louco. O louco teve a ousadia de se jogar, ele não sabia o que ele ia encontrar. Mas nesse se jogar, ele entendeu a liberdade dele, ele entendeu que ele é responsável pela vida. E assim, a gente precisa fazer. Você não pode conquistou sua aposentadoria, sentar, cruzar as pernas e deixar o tempo passar. Tem muito para você fazer, tem muito para você ainda receber. Você precisa seguir, você precisa ter atitudes. Você não pode simplesmente parar e esperar a vida te levar daqui, tá? E você não sabe quanto tempo, vai ficar 20, 30 anos sentado esperando? Vai fazer alguma coisa de útil, vai ser agradável, vai ter gratidão pela vida, por tudo que você teve, retribuindo isso para alguém e não esperando nada em troca. Daí nós temos o 10 de espadas, o fechamento de ciclos. Só que o 10 aqui, você pode ver que nem sempre são flores. A nossa vida, se você entendê-la, cada dia ou cada momento, não é cada dia. Cada momento é um obstáculo diferente, uma dificuldade diferente, um desafio diferente, mas as vitórias são diferentes também. Só que o 10 é o fechamento do ciclo, só que a pessoa com 10 espadas encravadas nas suas costas. Ou pelo menos aqui estão rumo nas suas costas. E tem um carneirinho aqui do lado, que deve ser um alpe, sei lá, um servo, observando, olha as andorinhas aqui passeando. E ele está num momento triste, porque ele está abatido, ele está num momento de sofrimento. Ele se rastejou até fechar esse ciclo e ainda se sentiu apunhalado pelas costas. Então, gente, a vida não é só beleza, e a gente sabe que tem muitas pessoas que eles se destroem a sua própria autoestima, se destrói com suas tristezas, com suas depressões, porque fica lamentando que a vida não é como ele queria que fosse. Mas não será. A nossa vida tem muitos obstáculos, ela tem muitas dificuldades, tem muitos desafios, mas eu sinto muito em falar para vocês que nós viemos aqui para aprender. A vida é uma escola. A cada degrau de conhecimento que você consegue alcançar, você vai evoluindo e você vai entender o porquê desses percalços todos que a gente precisa passar. E aí você vai trazer leveza para sua vida. Certo? Não adianta a gente ficar no lamento. Ele não vai te levar a lugar algum. A carta das montanhas, dos desafios. A gente encontra uma montanha a cada dia na nossa frente, mas a gente precisa ter coragem de escalar essa montanha e chegar do outro lado. Ou, se você tiver boas ideias e algum conhecimento, você contorna ela. Sempre vai ter um lugar que você pode contornar. Mas isso depende da inteligência de cada um, das pessoas da visão de vida de cada um. É igual um rio. O rio, ele chega numa pedra enorme, ele não consegue ultrapassar. O que ele faz? Vai uma parte para cada lado, né? E assim devemos ser nós, com as dificuldades. Se você não consegue ultrapassar aquela dificuldade, saia pelas laterais. Vai contornando ela até você chegar lá e poder acertar o que você precisa acertar.
Então é assim que funciona a nossa vida. Lá nós temos 3, 6, 8 de paus. 8 de paus é aquelas pessoas que têm pressa. Sim, nós como seres humanos, nós queremos tudo para ontem. Né? Não é para agora, não é para daqui a pouco, é para ontem. Só que as coisas não acontecem assim. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu período. E até o período dos desafios. Você não terá eles todos os dias. Então a gente precisa aprender com as dificuldades. Aprenda com a carta do louco. Quando você tiver alguma derrota, você aprende que você tira dessa derrota alguma explicação, alguma faísca de coisa boa para você ir levando adiante. Porque e mesmo nas piores tragédias, sempre haverá alguma coisinha boa que você pode aproveitar. Um exemplo, grandes reflexões, tá, gente? Então não se apeguem, não. Essa foi a mensagem desse momento. Fiquem todos com Deus, gratidão e até a próxima.